Capítulo 16. A grandeza é uma experiência transitória, nunca é consistente. Depende em parte da imaginação criadora de mitos da humanidade. A pessoa que experimenta a grandeza precisa perceber o mito no qual está inserida, precisa refletir o que nela é projetado e precisa entender muito bem o sarcasmo. É isso que a desatrela da crença em suas próprias pretensões. O sarcasmo é tudo que lhe permite se mover dentro de si mesma. Sem essa qualidade, até mesmo a grandeza ocasional destruirá um homem. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib, da princesa Irulan. No salão de jantar da casa grande de Arrakina, as luminárias suspensas se acenderam ao primeiro sinal de escuridão. Emitiam sua luz amarela para o alto, derramando-a sobre a cabeça do touro negro, com seus cornos ensanguentados, e sobre a escura e cintilante pintura a óleo do velho duque. Abaixo daqueles talismãs, a roupa de mesa branca reluzia ao redor dos reflexos da prataria polida dos Atreides, que tinha sido arranjada de maneira precisa ao longo da mesa grande. Pequenos arquipélagos de talheres que esperavam ao lado de copos de cristal, cada conjunto posicionado diante de uma pesada cadeira de madeira. O candelabro central e clássico continuava apagado, e sua corrente se enrolava em direção ao teto e às sombras onde haviam escondido o mecanismo do farejador de venenos. Detendo-se à porta para inspecionar os arranjos, o duque pensou no farejador de venenos e no que o aparelho significava em sua sociedade. Tudo faz parte de um padrão, ele pensou. É possível compreender a nós mesmos pelo idioma, as descrições precisas e delicadas das maneiras de administrar a morte e a traição. Alguém tentará o Chalmork esta noite, o veneno na bebida, ou será Chalmas, o veneno na comida? Balançou a cabeça. Diante de cada prato sobre a mesa comprida havia um cântaro de água. Pela estimativa do duque, havia água suficiente ao longo da mesa para sustentar uma família arraquina pobre durante mais de um ano. De cada lado da porta onde ele se encontrava, havia amplos lavatórios de azulejos decorados, verdes e amarelos. Cada pia tinha seu cabide de toalhas. Era o costume, explicara a governanta, que os convidados ao entrar mergulhassem suas mãos na pia com toda a cerimônia, derramassem várias taças de água no chão, secassem as mãos numa toalha e a atirassem na poça que ia se formando e aumentando a porta. Depois do jantar, os mendigos se reuniam lá fora para torcer as toalhas e recolher a água. Tão típico de um feudo dos Harkonnen, o duque pensou. Todas as depravações concebíveis do espírito. Ele inspirou profundamente, sentindo a fúria apertar seu estômago. O costume termina aqui, ele murmurou. Viu uma das criadas, uma das velhas encarquilhadas que a governanta tinha recomendado, rondando a porta da cozinha do outro lado do salão. O duque fez um sinal com a mão erguida. Ela saiu das sombras, contornou a mesa rapidamente e foi até ele, e o duque notou o rosto curtido, os olhos de azul sobre azul. Milord deseja alguma coisa? Ela mantinha a cabeça baixa, os olhos resguardados. Ele apontou. Remova estas pias e toalhas. Mas, bem-nascido? Ela ergueu os olhos, boquiaberta. Conheço o costume, ele gritou. Leve estas pias para a porta da frente. Enquanto estivermos comendo e até terminarmos, todo mendigo que bater a porta poderá beber uma taça cheia de água. Entendido? O rosto curtido da mulher exibiu uma confusão de emoções, consternação, raiva. Com uma intuição repentina, Leiro percebeu que ela devia ter planejado vender a água retirada das toalhas pisoteadas e arrancar alguns cobres dos coitados que batiam à porta. Talvez aquilo também fosse um costume. A face dele se anuviou e ele grunhiu. Vou postar um guarda para garantir que minhas ordens sejam cumpridas ao pé da letra. Ele girou nos calcanhares e tomou a passagem de volta ao grande átrio. As lembranças rodavam sua mente, como os resmungos desdentados das velhas. Lembrou-se do mar aberto e das ondas, dias de relva e não de areia, verões deslumbrantes que haviam passado rapidamente por ele como folhas num vendaval. Tudo perdido. Estou ficando velho, ele pensou. Senti a mão gélida de minha mortalidade. E no quê? Na ganância de uma velha. No grande átrio, Lady Jessica era o centro de um grupo heterogêneo diante da lareira. Ali o fogo crepitava,
lançando a luz alaranjada e bruxuleante sobre joias, rendas e tecidos caros. Ele reconheceu um fabricante de trajes estiladores de Cartago, um importador de equipamentos eletrônicos, um fornecedor de água, cuja mansão de veraneio ficava perto de sua usina na calota polar. Um representante do banco da guilda, esguio e distante o sujeito. Um negociante de peças de reposição para o equipamento de mineração da especiaria. Uma mulher magra e de rosto austero, cujo serviço de acompanhantes para os visitantes extraplanetários era supostamente uma fachada para várias operações de contrabando, espionagem e chantagem. A maioria das mulheres ali no salão parecia ter como molde um tipo específico, ornamental, trajado com apuro, uma combinação estranha de sensualidade inatingível. Mesmo que não fosse a anfitriã, Jessica teria dominado o grupo, ele pensou. Ela não usava joia alguma e tinha escolhido cores quentes, um vestido longo, quase no mesmo tom das chamas, e uma fita cor de terra que lhe prendia os cabelos cor de bronze. Percebeu que ela fizera aquilo para provocá-lo discretamente, uma reprovação à recente afetação de frieza por parte dele. Ela sabia muito bem que ele gostava mais dela naqueles tons, que ele a via como um farfalhar de cores quentes. Ali perto, mas não parte integrante do grupo, estava Duncan Idaho, com seu cintilante uniforme de gala, o rosto encovado e indecifrável, os cabelos negros e encaracolados bem penteados. Ele, que estivera com os Freeman, havia sido chamado de volta e tinha recebido ordens de Howard. Com o pretexto de protegê-la, mantém a Lady Jessica sob vigilância constante. O Duque deu uma olhada rápida no recinto. Lá estava Paul, no canto, cercado por um grupo adulador da jovem Rechace Arrakina, e à parte entre eles 3 oficiais da guarda. O Duque reparou particularmente nas moças. Que bom partido um herdeiro ducal daria. Mas Paul tratava todas igualmente, com um ar de nobreza reservada. O título lhe cairá bem, Duque pensou, e percebeu com um calafrio que se tratava de mais um pensamento de morte. Paul viu o pai à porta e evitou os olhos dele. Olhou ao redor para as aglomerações de convidados com as mãos cheias de joias a segurar drinks e as inspeções discretas com minúsculos farejadores de controle remoto. Vendo todos aqueles rostos tagarelas, Paul sentiu uma aversão repentina. Eram máscaras baratas presas a pensamentos supurados, vozes que lutavam para afogar o silêncio clamoroso em cada íntimo. Estou de má vontade, ele pensou, e imaginou o que Gurney teria a dizer sobre isso. Ele sabia de onde vinha seu mau humor. Quisera não ter ido à recepção, mas seu pai tinha sido firme. Você tem um lugar, uma posição a preservar. Já tem idade suficiente para fazer isso. Já é quase um homem. Paul viu o pai entrar pela porta, inspecionar a sala e depois caminhar até o grupo que cercava a Lady Jessica. Quando Leiro se aproximou do grupo de Jessica, o fornecedor de água estava perguntando: é verdade que o Duque irá introduzir o controle meteorológico? Atrás do homem, o Duque disse: ainda não pensamos tão longe, senhor. O homem se virou, revelando um rosto redondo e delicado, intensamente bronzeado. Ah, o Duque, ele disse. Sentimos sua falta? Leiro olhou para Jessica. Precisei fazer uma coisa. Ele voltou sua atenção para o fornecedor de água, explicou o que tinha mandado fazer com os lavatórios e acrescentou: no que me diz respeito, esse velho costume acaba aqui. É uma ordem ducal, milord? O homem perguntou. Deixo isso a cargo de sua própria consciência, o Duque disse. Ele se virou, notando que Kynes havia se juntado ao grupo. Uma das mulheres comentou: acho que se trata de um gesto muito generoso, dar água para os... Alguém a calou com um psiu. O Duque olhou para Kynes, reparando que o planetólogo vestia um uniforme castanho escuro à moda antiga, com as dragonas de funcionário público imperial e uma minúscula lágrima dourada no colarinho a indicar a patente. O fornecedor de água perguntou com voz zangada: o Duque estaria criticando o nosso costume? Esse costume mudou, Leiro disse. Cumprimentou Kynes com um aceno de cabeça, reparou na carranca de Jessica e pensou: a carranca não lhe cai bem, mas aumentará os boatos de que estamos estremecidos. Com a licença do Duque, o fornecedor de água disse: eu tenho mais algumas perguntas sobre costumes.
Leiro ouviu o repentino tom untuoso na voz do homem. Notou o silêncio atento do grupo, a maneira como por toda a sala as cabeças começavam a se virar na direção deles. Não está quase na hora do jantar? Jessica perguntou. Mas nosso convidado tem algumas perguntas a fazer, Leiro disse. E ele olhou para o fornecedor de água, vendo um homem de rosto redondo, com olhos grandes e lábios grossos, lembrando-se do memorando de Howard. E o tal fornecedor de água é um homem que precisamos vigiar, Ningar Biwett. Não esqueça o nome. Os Harkonnen o usavam, mas nunca o controlaram completamente. Os costumes relacionados à água são interessantes, Biwett disse, e havia um sorriso em seu rosto. Estou curioso para saber o que pretende fazer com a estufa anexa a esta casa. Pretende continuar esfregando-a na cara das pessoas, milord? Leiro controlou a raiva e encarou o homem. Os pensamentos passaram rápido por sua mente. Era preciso coragem para desafiá-lo em seu próprio castelo ducal, principalmente agora que tinham a assinatura de Biwett no contrato de vassalagem. O ato também exigira uma medida de conhecimento do próprio poder. A água, de fato, era poder ali. Se, por exemplo, as instalações aquíferas fossem minadas, prontas para serem destruídas a um mero sinal, o homem parecia capaz de fazer algo assim. A destruição das instalações aquíferas poderia muito bem destruir Arrakis. Poderia muito bem ser a espada que o tal Biwett segurava sobre a cabeça dos Harkonnen. Milord, o Duque e eu temos outros planos para a estufa, Jessica disse. Sorriu para Leiro. Pretendemos mantê-la, certamente, mas apenas para guardá-la em nome do povo de Arrakis. É nosso sonho que um dia o clima de Arrakis possa ser suficientemente alterado para que aquelas plantas sejam cultivadas em qualquer lugar ao ar livre. Bendita seja, Leiro pensou. Quero ver nosso fornecedor de água engolir essa. Seu interesse na água e no controle atmosférico é óbvio, disse o Duque. Aconselho-o a diversificar seus negócios. Um dia, a água não será um artigo de luxo em Arrakis. E ele pensou. Howard tem de redobrar seus esforços para se infiltrar na organização do tal Biwett. E precisamos começar a construir instalações aquíferas de reserva imediatamente. Nenhum homem vai segurar uma espada sobre minha cabeça. Biwett fez que sim, com um sorriso ainda estampado na cara. Um sonho louvável, milord. Ele deu um passo para trás. A expressão no rosto de Caine chamou a atenção de Leiro. O homem estava olhando fixamente para Jessica. Parecia transfigurado, como um homem apaixonado ou tomado por um transe religioso. Os pensamentos de Caine, por fim, foram sobrepujados pelas palavras da profecia. E eles também terão vosso sonho mais precioso. Falou diretamente a Jessica. Você nos traz o encurtamento do caminho? Ah, Dr. Kynes, disse o fornecedor de água. Voltou de suas perambulações com a gentalha Freeman? Que bondade a sua! Kynes lançou um olhar inescrutável para Biwett e disse: Dizem no deserto que a posse de uma grande quantidade de água pode acometer um homem com uma imprudência fatal. Há muitos ditados estranhos no deserto, Biwett replicou, mas a voz dele denunciava a inquietação. Jessica foi até Leiro, passou a mão por baixo do braço dele para ganhar alguns instantes e se acalmar. Kynes tinha dito, o encurtamento do caminho. No idioma antigo, a expressão se traduzia como Kwisatz Haderach. A estranha pergunta do planetólogo parecia ter passado despercebida para os demais, e agora Kynes se inclinava para ouvir melhor uma faceirice dita em voz baixa por uma das consortes. Kwisatz Haderach, pensou Jessica. Será que nossa missionária protectora também plantou essa lenda aqui? O pensamento reavivou a esperança secreta que ela nutria para Paul. Ele poderia ser o Kwisatz Haderach. Poderia ser. O representante do banco da guilda travara a conversa com o fornecedor de água, e a voz de Biwett se alçou sobre o burburinho das conversas. Muitas pessoas tentaram mudar Arrakis. O Duque viu como as palavras pareceram transfixar Kynes, fazendo o planetólogo se impertigar e afastar-se da coquete. No silêncio repentino que se seguiu, um soldado da guarda com o uniforme da infantaria pigarreou atrás de Leiro e disse: O jantar está servido, milord. O Duque dirigiu um olhar intrigado para Jessica. O costume aqui é o anfitrião e a anfitriã acompanharem os convidados até a mesa, ela disse e sorriu. Mudaremos esse também, milord?
Ele falou com frieza. Parece ser um costume excelente. Vamos mantê-lo por ora. É preciso manter a ilusão de que a suspeita de traição recai sobre ela, ele pensou. Olhou para os convidados que desfilavam diante deles. Quem de vocês acredita nessa mentira? Jessica, sentindo o distanciamento do Duque, ficou admirada com aquilo, como fizera frequentemente na última semana. Ele age como um homem em luta consigo mesmo, ela pensou. Será que foi porque agi tão rápido para organizar este jantar? Mas ele sabe como é importante começar a misturar nossos homens e oficiais com os habitantes daqui, no plano social. Somos pai e mãe substitutos para todos eles. Nada reafirma tanto esse fato como este tipo de atividade social. Leira, observando o desfile de convidados, lembrou-se do que Turfy Howard havia dito quando o informaram sobre o jantar. Sir, eu o proíbo. Um sorriso soturno roçou os lábios do Duque. Tinha sido uma cena e tanto. E como Leira continuasse inflexível quanto a comparecer ao jantar, Howard sacudira a cabeça. Tenho um péssimo pressentimento a respeito disso, milord, ele havia dito. As coisas acontecem rápido demais em Arrakis. Não é o estilo dos Harkonnen, não é mesmo? Paul passou pelo pai de braços dados com uma moça meia cabeça mais alta que ele. O rapaz lançou um olhar impertinente para o pai. Assentiu com a cabeça para algo que a moça disse. O pai dela fabrica trajes estiladores, Jessica comentou. Disseram-me que só um idiota se deixaria apanhar nas profundezas do deserto vestindo um dos trajes do homem. Quem é o homem de rosto marcado à frente de Paul? Duque perguntou. Não o reconheço. Um acréscimo de última hora à lista de convidados, ela sussurrou. Gurney cuidou de tudo. Contrabandista. Gurney cuidou disso? A meu pedido. Foi liberado por Howard, mas achei que Tuffer se fez de difícil. O contrabandista se chama Tuck. Esmar Tuck. É uma autoridade entre sua gente. Todos o conhecem aqui. Já jantou em várias casas. Por que está aqui? Todos os presentes farão essa pergunta, ela disse. Tuck irá semear a dúvida e a desconfiança só por estar aqui. Ele também fará saber que você está preparado para validar suas ordens quanto à proibição da propina, impondo-as também do lado dos contrabandistas. Esse foi o ponto de que Howard pareceu gostar. Não tenho certeza se eu gosto. Ele cumprimentou com a cabeça um casal que passava. Viu que restavam apenas alguns convidados a precedê-los. Por que não convidou alguns Freemen? E Kynes? Ela perguntou. Sim, Kynes, ele disse. Preparou alguma outra surpresinha para mim? Ele a conduziu pelo braço atrás da procissão. Todo o resto é extremamente convencional, ela disse, e pensou. Meu querido, não vê que esse contrabandista controla naves rápidas, que ele pode ser subornado? Precisamos de uma saída livre, uma porta para escapar de Arrakis se tudo mais der errado. Quando eles entraram no salão de jantar, ela soltou o braço dele e deixou o Leiro acomodá-la na cadeira. Ele foi até sua cabeceira da mesa. Um soldado de infantaria guardava o lugar para ele. Os outros se acomodaram com um farfalhar de tecidos, um arrastar de cadeiras, mas o Duque continuou de pé. Fez um sinal com a mão e os guardas com os uniformes de infantaria que cercavam a mesa recuaram um passo, em posição de sentido. Um silêncio apreensivo baixou sobre a sala. Jessica, correndo os olhos por toda a extensão da mesa, viu um leve tremor nos cantos da boca de Leiro. Notou o sombrio rubor de raiva em sua face. O que o deixou irritado? Ela se perguntou. Certamente não o fato de eu ter convidado o contrabandista. Há quem questione minha decisão de mudar o costume dos lavatórios, Leiro disse. É minha maneira de dizer a vocês que muitas coisas irão mudar. Um silêncio constrangedor baixou sobre a mesa. Acham que ele está bêbado, Jessica pensou. Leiro ergueu seu cântaro de água. Segurou-o bem alto, onde os raios das luzes suspensas encontravam no recipiente um reflexo. Como Chevalier do Império, portanto, ele disse, faço-lhes um brinde. Os demais pegaram seus cântaros e todos os olhos se concentraram no Duque. Na súbita quietude, uma luz suspensa flutuou ligeiramente, levada por uma brisa errante proveniente do corredor da cozinha. Sombras brincaram nos traços aquilinos do Duque. Aqui estou e aqui fico, ele exclamou. As pessoas abortaram o movimento de levar os cântaros aos lábios.
Detiveram-se, pois o duque continuou de braço erguido. Meu brinde é uma daquelas máximas tão caras a nossos corações. Os negócios geram progresso, a fortuna a tudo toca. Ele provou sua água. Os outros se juntaram a ele. Trocaram olhares intrigados. Gurney! Chamou o duque. De um recesso na extremidade da sala onde se encontrava Leiro veio a voz de Halleck. Aqui, milord. Toque alguma coisa, Gurney. Um acorde menor do balicê flutuou no ar, vindo do recesso. Os criados, autorizados por um gesto do duque, começaram a colocar os pratos sobre a mesa. Assado de lebre do deserto ao molho cepeda, a plomage siriano, tchuca na redoma, café com melons, o odor fragrante de canela da especiaria percorreu toda a mesa. Um verdadeiro ganso de panela servido com o vinho frisante caleidanino. E mesmo assim, o duque continuava de pé. Enquanto os convidados aguardavam, dividindo sua atenção entre os pratos diante deles e o duque ainda de pé, Leiro disse: Antigamente, era obrigação do anfitrião entreter os convidados com seus próprios talentos. Os nós de seus dedos ficaram brancos, tamanha a força com que segurava o cântaro de água. Não sei cantar, mas ofereço-lhes as palavras da canção de Gurney. Pensem nela como mais um brinde a todos que morreram para nos trazer até aqui. Movimentos de desconforto se fizeram ouvir na mesa. Jessica abaixou rapidamente o olhar para ver as pessoas sentadas mais perto dela. Havia um fornecedor de água de rosto redondo e sua mulher, o pálido e austero representante do banco da guilda, parecia um espantalho de boca miúda, com os olhos fixos em Leiro. O rude Tuck, de rosto marcado, com os olhos de azul sobre azul voltados para baixo. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista, entoou o duque. Para a sorte são fardo de dor e de nares. Suas almas carcomem argênteos colares. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista. Cada qual um pontinho de tempo inocente. Com eles passa o fascínio da fortuna. Em revista, amigos, soldados que dispensam revista. Fim do nosso tempo em ricto sorridente. Passaremos nós o fascínio da fortuna. O duque deixou sua voz morrer no último verso. Bebeu longamente de seu cântaro de água. Devolveu-o à mesa com estrondo. A água transbordou e molhou a toalha branca. Os demais beberam em constrangido silêncio. O duque voltou a erguer sua água e dessa vez verteu no chão o meio cântaro que lhe restava, sabendo que as outras pessoas da mesa teriam de fazer a mesma coisa. Jessica foi a primeira a seguir o exemplo. Houve um momento de paralisia antes de os demais começarem a esvaziar seus cântaros. Jessica viu como Paul, sentado perto do pai, observava as reações ao seu redor. Viu-se também fascinada pelo que as ações dos convidados revelavam, principalmente as das mulheres. Era água limpa e potável, e não algo já descartado numa toalha ensopada. A relutância em simplesmente jogá-la fora ficava patente nas mãos trêmulas, nas reações retardadas, no riso nervoso e na obediência violenta à imposição. Uma mulher deixou cair seu cântaro e desviou os olhos quando o homem que a acompanhava o apanhou. Keynes, porém, foi quem mais chamou a atenção dela. O planetólogo hesitou. Em seguida, esvaziou seu cântaro num recipiente que trazia sob o paletó. Ele sorriu para Jessica ao surpreendê-la a observá-lo. Ergueu o cântaro vazio num brinde silencioso. Seu ato em nada pareceu envergonhá-lo. A música de Halleck ainda tomava a sala, mas tinha deixado para trás o tom menor e agora era cadenciada e jovial, como se ele tentasse levantar os ânimos. Que o jantar comece, o duque disse, e afundou em sua cadeira. Ele está zangado e inseguro, Jessica pensou. A perda da lagarta usina o atingiu mais fundo do que deveria. Tem de ser algo mais do que a perda. Ele age como um homem desesperado. Ela ergueu seu garfo, esperando que o gesto escondesse sua própria amargura. Por que não? Ele está desesperado. Lentamente, a princípio, depois com crescente animação, o jantar seguiu seu curso. O fabricante de trajes estiladores elogiou a escolha de Jessica quanto ao chefe e ao vinho. Trouxemos ambos de Caleidan, ela disse. Soberbo, ele disse, provando o tchuca. Simplesmente soberbo.
E nem uma pitada de melange na carne. A gente acaba se cansando da especiaria em tudo. O representante do banco da guilda olhou para Kynes, do outro lado da mesa. Fiquei sabendo, Dr. Kynes, que mais uma lagarta usina foi perdida por causa de um verme. As notícias voam, o Duque disse. Então é verdade? O banqueiro perguntou, voltando sua atenção para Leiro. Claro que é verdade, o Duque falou ríspido. O maldito Caleche desapareceu. Uma coisa daquele tamanho não poderia desaparecer. Quando o verme chegou, não havia nada para recolher a lagarta, Kynes disse. Não poderia? Repetiu o Duque. Ninguém viu o Caleche partir? O banqueiro perguntou. Os vigias costumam ficar de olho na areia, Kynes disse. Sua principal preocupação é a trilha de verme. A tripulação de um Caleche geralmente é formada por 4 homens, 2 pilotos e 2 atracadores assalariados. Se um, ou até mesmo 2 desses tripulantes estivessem a serviço dos inimigos do Duque... Ah, entendi, falou o banqueiro. E o senhor, como juiz da transição, o senhor impugnará isso? Terei de avaliar com cuidado minha posição, Kynes disse. E certamente não discutirei tal questão à mesa. E ele pensou, essa sombra esquelética, ele sabe que esse é o tipo de infração que fui instruído a ignorar. O banqueiro sorriu. Voltou sua atenção para a comida. Jessica lembrou-se de uma aula a que assistira na escola Bene Gesserit. O assunto era espionagem e contra-espionagem. A professora era uma reverenda madre gorducha e de cara feliz, e sua voz alegre contrastava estranhamente com o assunto em pauta. Uma coisa a se destacar a respeito de qualquer escola de espionagem e ou contra-espionagem é a semelhança no padrão de reações primárias de todas as pessoas formadas por ela. Toda disciplina fechada deixa nos alunos sua marca, seu padrão. Esse padrão é suscetível à análise e à predição. Agora, os padrões motivacionais são semelhantes em todos os espiões, ou seja, certos tipos de motivações são semelhantes, apesar das escolas diferentes e dos objetivos opostos. Primeiro, vocês irão estudar como separar esse elemento para a análise. No início, por meio de padrões de interrogatório que revelam a orientação interior dos interrogadores. Segundo, pela observação minuciosa da orientação de pensamento e linguagem dos analisados. Verão, é claro, que é razoavelmente simples determinar os idiomas maternos de seus alvos, tanto pela inflexão da voz quanto pelo padrão da fala. E agora, sentada à mesa com seu filho, seu duque e seus convidados, ouvindo o representante do banco da guilda falar, Jessica sentiu um calafrio ao perceber uma coisa. O homem era um agente dos Harkonnen. Ele exibia o padrão de fala de Giri Primol, disfarçado e discreto, mas exposto à percepção treinada de Jessica como se o homem tivesse se anunciado. Isso significa que a própria guilda está contra a Casa Atreides? Ela se perguntou. O pensamento a deixou consternada e ela disfarçou sua emoção pedindo um novo prato, sem deixar de ouvir as palavras do homem, esperando que ele deixasse escapar seu intento. Agora ele desviará a conversa para algo aparentemente inocente, mas com implicações sinistras, ela disse consigo mesma. É o padrão dele. O banqueiro engoliu a comida, bebericou o vinho, sorriu para algo que a mulher à sua direita lhe disse. Pareceu escutar, por um momento, um homem na outra ponta da mesa que explicava ao duque que as plantas nativas de Arrakis não tinham espinhos. Gosto de observar as aves de Arrakis, disse o banqueiro, dirigindo suas palavras a Jessica. Todas as nossas aves, claro, comem carniça, e muitas vivem sem água, pois se tornaram consumidoras de sangue. A filha do fabricante de trajes destiladores, sentada entre Paul e o pai do garoto na outra ponta da mesa, desfigurou seu belo rosto franzindo o senho e disse: Ah, Su, você diz coisas tão desagradáveis. O banqueiro sorriu. Chamo-me Su porque sou consultor financeiro do Sindicato dos Vendedores Ambulantes de Água. E como Jessica continuasse a olhar para ele sem fazer qualquer comentário, ele acrescentou. Por causa do pregão dos vendedores de água, Su. E ele imitou o chamado com tamanha exatidão que muita gente em volta da mesa se pôs a rir. Jessica ouviu o tom jacacte da voz, mas reparou principalmente que a moça havia falado no momento certo. Era uma cena arranjada. A jovem tinha dado ao banqueiro o pretexto para dizer o que disse. Jessica olhou para Lingar Built. O magnata da água estava de cara amarrada, concentrado em seu jantar. Ocorreu a Jessica que o banqueiro tinha dito:
Eu também controlo a fonte suprema de poder em Arrakis, a água. Paul percebera a mentira na voz de sua companheira de jantar. Viu que sua mãe seguia a conversa com a intensidade típica das Bene Gesserit. Por impulso, ele decidiu entrar no jogo e prolongar a conversa. Dirigiu-se ao banqueiro. Está querendo dizer, senhor, que essas aves são canibais? Que pergunta mais estranha, jovem mestre, disse o banqueiro. Eu disse apenas que as aves bebem sangue. Não precisa ser o sangue de sua própria espécie, não é mesmo? Não foi uma pergunta estranha, Paul disse, e Jessica notou nítido na voz dele o tom irascível de réplica característico de seu treinamento. Muitas pessoas cultas sabem que a pior competição possível para um organismo jovem vem de sua própria espécie. Espetou o garfo deliberadamente no pedaço de comida do prato de sua companheira, comeu-o. Estão comendo do mesmo prato? Têm as mesmas necessidades básicas. O banqueiro se empertigou e olhou feio para o duque. Não cometa o erro de achar que meu filho é uma criança, disse o duque, e sorriu. Jessica olhou ao redor da mesa, viu que Bute tinha se animado e que Kynes e o contrabandista Tuck sorriam largamente. É uma lei da ecologia, Kynes disse, que o jovem mestre parece entender muito bem. A luta entre os elementos da vida é a luta pela energia livre do sistema. O sangue é uma fonte de energia eficiente. O banqueiro baixou seu garfo e falou com voz zangada. Dizem que a escória Freeman bebe o sangue de seus mortos. Kynes balançou a cabeça e falou num tom professoral. Não é o sangue, senhor, mas toda a água de um homem, em última instância, pertence à sua gente, à sua tribo. É uma necessidade quando se vive perto da grande Chan. Toda a água é preciosa ali, e o corpo humano tem aproximadamente 70% de seu peso composto por água. O morto certamente não precisará mais da água. O banqueiro apoiou as duas mãos na mesa, de um lado e do outro de seu prato, e Jessica pensou que ele estava prestes a se levantar e sair furioso. Kynes olhou para Jessica. Perdoe-me, milady, por tratar de um assunto tão desagradável à mesa, mas o que se dizia era mentira e foi necessário esclarecer as coisas. Você anda há tanto tempo com os Freeman que perdeu todo o tato, o banqueiro disse entre dentes. Kynes olhou para ele com toda a calma, estudou o rosto pálido e trêmulo. Está me desafiando, senhor? O banqueiro ficou petrificado, engoliu em seco e falou com toda formalidade. Claro que não. Não insultaria dessa maneira nossos anfitriões. Jessica ouviu o medo na voz do homem, viu o pavor no rosto dele, em sua respiração, na pulsação de uma veia em sua têmpora. O homem tinha medo de Kynes. Nossos anfitriões são plenamente capazes de decidir por si mesmos se foram ou não insultados, Kynes disse. São pessoas de coragem que sabem o que é a defesa da honra. Somos todos testemunhas de sua coragem pelo fato de estarem aqui, agora, em Arrakis. Jessica viu que Laeral estava adorando aquilo, ao contrário da maioria dos convidados. As pessoas em volta da mesa estavam preparadas para sair às pressas, com as mãos fora de vista sob a mesa. As duas exceções dignas de nota eram Bute, que sorria ostensivamente diante da derrota do banqueiro, e o contrabandista, Tuck, que parecia esperar uma deixa de Kynes. Jessica viu que Paul olhava admirado para Kynes. E então? Kynes disse. Não quis ofender ninguém, o banqueiro murmurou. Se alguém se ofendeu, que aceite então minhas desculpas. Desculpas aceitas, Kynes disse. E olhou para Jessica e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Jessica viu que o contrabandista também relaxou. Reparou numa coisa. O homem se mostrara, em todos os aspectos, um assistente pronto para ajudar Kynes. Havia algum tipo de acordo entre Kynes e Tuck. Laeral brincou com o garfo, olhou intrigado para Kynes. Os modos do ecólogo indicavam uma mudança de atitude em relação à casa Atreides. Kynes parecera mais imparcial durante a viagem pelo deserto. Jessica fez sinal para que trouxessem mais um prato e bebida. Os serviçais apareceram com langues e lapins de garene, vinho tinto e um molho de levedo cogumelos como acompanhamento. Aos poucos, a conversa do jantar foi retomada, mas Jessica ouvia a agitação nos diálogos, certa irritação, e viu que o banqueiro comia num silêncio taciturno. Kynes o teria matado sem hesitar, ela pensou, e percebeu que havia uma atitude despreocupada em relação ao ato de matar no modo de Kynes. Ele matava com indiferença,
e ela imaginou que se tratava de uma característica dos Fremen. Jessica virou-se para o fabricante de trajes estiladores à sua esquerda e disse: "Não me canso de admirar a importância da água em Arrakis." "É muito importante," ele concordou. "Que prato é este? É delicioso." "Línguas de coelhos silvestres num molho especial," ela disse. "Uma receita muito antiga." "Quero a receita," o homem disse. Ela assentiu. "Vou providenciá-la." Kynes olhou para Jessica e disse: "O recém-chegado a Arrakis geralmente subestima a importância da água por aqui. Estamos lidando, veja bem, com a lei do mínimo." Ela percebeu, pelo timbre da voz dele, que Kynes a estava colocando à prova e disse: "O crescimento é limitado pelo recurso presente em menor quantidade, e, naturalmente, a condição menos favorável controla a taxa de crescimento. É raro encontrar membros de uma casa maior a par de problemas planetológicos," Kynes disse. "A água é a condição menos favorável à vida em Arrakis. E não vamos nos esquecer de que o próprio crescimento pode produzir condições desfavoráveis, a menos que seja tratado com extremo cuidado." Jessica pressentiu uma mensagem oculta nas palavras de Kynes, mas não conseguiu decifrá-la. "Crescimento," ela disse. "Está querendo dizer que Arrakis pode ter um ciclo da água regular para sustentar a vida humana em condições mais favoráveis?" "Impossível!" exclamou o magnata da água. Jessica voltou sua atenção para Bute. "Impossível?" "Impossível em Arrakis," ele disse. "Não deem ouvidos a esse sonhador. Todas as provas obtidas em laboratório o contradizem." Kynes olhou para Bute. E Jessica notou que as outras conversas em volta da mesa tinham cessado agora que as pessoas se concentravam naquele novo diálogo. "As provas laboratoriais costumam ignorar um fato muito simples," Kynes disse. "E o fato é que estamos lidando com questões que têm origem e existem lá fora, onde as plantas e os animais levam uma vida normal." "Normal," Bute desdenhou. "Nada em Arrakis é normal." "Ao contrário," Kynes retrucou. "É possível estabelecer aqui certos equilíbrios autossustentáveis. Basta entender os limites do planeta e as pressões que agem sobre ele." "Nunca acontecerá," Bute disse. O Duque percebeu uma coisa de repente. O ponto exato em que a atitude de Kynes tinha mudado. Quando Jessica falara em guardar as plantas da estufa para Arrakis. "O que seria preciso fazer para estabelecer o sistema autossustentável, Dr. Kynes?" Leiro perguntou. "Se conseguirmos envolver 3% do elemento vegetal de Arrakis na formação de compostos carbônicos alimentares, teremos dado início ao sistema cíclico," Kynes disse. "A água é o único problema?" o Duque perguntou. Ele percebeu o entusiasmo de Kynes, viu-se contagiado. "A água ofusca os outros problemas," Kynes disse. "Este planeta tem muito oxigênio sem as costumeiras características concomitantes, vida vegetal difundida e grandes fontes de dióxido de carbono livre, criadas por certos fenômenos como os vulcões. Ocorrem reações químicas incomuns em áreas de grande superfície por aqui." "Você tem projetos piloto?" perguntou o Duque. "Tivemos muito tempo para desenvolver o efeito Tinsley. Experimentos limitados a pequenas unidades e de base amadorística, dos quais minha ciência pode agora extrair seus fatos empíricos," Kynes disse. "Não há água suficiente," Bute disse. "Simplesmente não há água suficiente." "Mestre Bute é um especialista em água," Kynes disse. Ele sorriu, voltou a se concentrar em seu jantar. O Duque fez um gesto incisivo e descendente com a mão direita e gritou: "Não! Quero uma resposta! Há água suficiente, Dr. Kynes?" Kynes fitou o próprio prato. Jessica assistiu ao teatro de emoções no rosto dele. Ele disfarça bem, ela pensou. Mas ela o tinha registrado agora e entendeu que ele se arrependia de ter falado. "Há água suficiente?" o Duque indagou. "Pode ser que sim," Kynes disse. "Está simulando a incerteza," Jessica pensou. Com seu mais profundo sentido para a verdade, Paul captou o motivo subjacente e teve de recorrer a todo o seu treinamento para disfarçar sua empolgação. Há água suficiente, mas Kynes não quer que saibam disso. "Nosso planetólogo tem muitos sonhos interessantes," Bute disse. "Ele sonha como os Fremen, com profecias e messias." O riso soou em pontos estranhos da mesa. Jessica os assinalou. O contrabandista, a filha do fabricante de trajes estiladores, Duncan Idaho, a dona do misterioso serviço de acompanhantes.
As tensões aqui estão distribuídas de maneira curiosa esta noite, Jessica pensou. Há muita coisa acontecendo sem que eu saiba. Terei de arranjar novas fontes de informações. O Duque deixou seu olhar passar de Kynes a Bute e de Bute a Jessica. Sentiu-se estranhamente abandonado, como se alguma coisa importantíssima tivesse lhe escapado. Pode ser, ele murmurou. Kynes falou rapidamente. Talvez devamos discutir isso em outra ocasião, milord. São tantas... O planetólogo foi interrompido quando um soldado com o uniforme Atreides entrou às pressas pela porta de serviço. Foi liberado pelos guardas e correu para o lado do Duque. O homem se inclinou e sussurrou ao pé do ouvido de Leiro. Jessica reconheceu a insígnia da unidade de Howard na boina do soldado e resistiu à apreensão. Dirigiu-se à companhia feminina do fabricante de trajes estiladores, uma mulher diminuta e de cabelos escuros, com cara de boneca e um vestígio de prega epicântica nos olhos. Mal tocou seu jantar, minha cara, Jessica disse. Devo pedir algo para você? A mulher olhou para o fabricante de trajes estiladores antes de responder. Não estou com muita fome. Abruptamente, o Duque ficou de pé ao lado de seu soldado. Falou num tom ríspido de comando. Fiquem sentados, todos vocês. Terão de me perdoar, mas surgiu uma questão que exige minha atenção pessoal. Deu um passo para o lado. Paul, seja o anfitrião em meu lugar, sim? Paul ficou de pé, querendo perguntar por que o pai tinha de partir, sabendo que tinha de desempenhar seu papel em grande estilo. Deu a volta até a cadeira de seu pai e sentou-se. O Duque virou-se para o recesso onde Halleck estava sentado e disse: Gurney, por favor, tome o lugar de Paul à mesa. Não podemos ter um número ímpar de pessoas. Quando o jantar acabar, pode ser que eu peça a você que leve Paul para o campo do PC. Aguarde meu contato. Halleck deixou o recesso vestindo o uniforme de gala, e sua feiura disforme parecia fora de lugar naqueles atavios cintilantes. Ele encostou o balicê na parede, foi até a cadeira que Paul até então ocupara e sentou-se. Não há por que se alarmarem, o Duque disse, mas tenho de pedir que ninguém saia até a nossa guarda dizer que é seguro. Vocês estarão em perfeita segurança desde que fiquem aqui e resolveremos esse pequeno problema muito em breve. Paul reconheceu as palavras codificadas na mensagem de seu pai. Guarda, seguro, segurança breve. O problema era de segurança e não violência. Viu que sua mãe decodificara a mesma mensagem. Os dois relaxaram. O Duque acenou brevemente com a cabeça, virou-se e saiu pela porta de serviço acompanhado de seu soldado. Paul disse, por favor, continuemos o jantar. Creio que o Dr. Kynes estava falando sobre a água. Podemos discutir isso numa outra ocasião? Kynes perguntou. Mas é claro, Paul disse. E Jessica notou com orgulho a dignidade de seu filho, a impressão madura de confiança. O banqueiro pegou seu cântaro de água e gesticulou com ele na direção de Bute. Nenhum de nós consegue superar mestre Lingard Bute no floreado das frases. Pode-se quase supor que ele aspirava à condição de casa maior. Vamos, mestre Bute, faça um brinde. Talvez você tenha um pouco de sabedoria a oferecer para o menino que deve ser tratado como um homem. Jessica cerrou os dedos da mão direita por baixo da mesa. Viu Halleck trocar com Idaho um sinal. Viu os soldados da guarda ao longo das paredes colocarem-se em posição de máxima defesa. Bute lançou um olhar venenoso para o banqueiro. Paul olhou de relance para Halleck, assimilou as posições defensivas de seus guardas, olhou para o banqueiro até o homem baixar seu cântaro de água e disse: certa vez, em Caledon, vi quando encontraram o corpo de um pescador afogado. Ele... Afogado? Fez a filha do fabricante de trajes estiladores. Paul hesitou e, em seguida, sim, imerso em água até morrer, afogado. Que maneira interessante de morrer, ela murmurou. O sorriso de Paul esfriou e ele voltou sua atenção para o banqueiro. O interessante a respeito desse homem eram os ferimentos em seus ombros, provocados pelos cravos das botas de um outro pescador. Ele e outros pescadores estavam num barco, um veículo que trafega sobre a água, que naufragou, afundou sob a água. Outro pescador, que a ajudou a recuperar o corpo, disse ter visto marcas como as feridas daquele homem várias vezes. Indicavam que outro pescador que estava se afogando
tinha tentado pisar nos ombros do pobre coitado, na tentativa de alcançar a superfície, de alcançar o ar. E por que isso é interessante? O banqueiro perguntou. Por causa de uma observação feita por meu pai na época. Ele disse que o homem que está se afogando e sobe nos nossos ombros para se salvar é compreensível, exceto quando vemos isso acontecer na sala de estar. Paul hesitou o suficiente para que o banqueiro visse o que estava por vir. E devo acrescentar, exceto quando o vemos acontecer à mesa de jantar. Um silêncio repentino tomou o aposento. Isso foi temerário, Jessica pensou. Esse banqueiro talvez tenha posição social suficiente para desafiar meu filho. Ela viu que Idaho estava pronto para agir. Os soldados da guarda estavam alertas. Gurney Halleck tinha seus olhos fixos nos homens diante dele. Ho, 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 fez o contrabandista Tuck, com a cabeça para trás, gargalhando com total espontaneidade. Sorrisos nervosos apareceram por toda a mesa. Bilt ostentava um sorriso largo. O banqueiro tinha empurrado sua cadeira para trás e olhava ferozmente para Paul. Keynes disse: Quem diz a um Atreides o que quer, ouve o que não quer. É costume dos Atreides insultar seus convidados? Indagou o banqueiro. Antes que Paul pudesse responder, Jessica se inclinou e disse: Senhor, ela pensou, temos de descobrir qual é o jogo dessa criatura dos Harkonnen. Estaria aqui para atentar contra a vida de Paul? Teria a ajuda de alguém? Meu filho exibe um traje qualquer e o senhor alega que lhe foi feito sob medida? Jessica perguntou. Que revelação fascinante! Ela deslizou a mão pela perna até a adaga Chris que trazia numa bainha presa à panturrilha. O banqueiro voltou seu olhar feroz para Jessica. Os olhares se desviaram de Paul, e ela ouviu se desvencilhar da mesa, preparando-se para agir. Ele tinha se concentrado na palavra código, traje. Prepare-se para a violência. Keynes dirigiu um olhar especulativo para Jessica e com a mão fez um sinal discreto para Tuck. O contrabandista levantou-se de sopetão e ergueu seu cântaro. Farei um brinde, ele disse. Ao jovem Paul Atreides, ainda um rapazola na aparência, mas um homem no agir. Por que estão interferindo? Jessica se perguntou. O banqueiro agora encarava Keynes e Jessica viu o terror voltar ao rosto do agente. As pessoas em volta da mesa começaram a responder ao brinde. Keynes manda e as pessoas obedecem, Jessica pensou. Disse-nos que está ao lado de Paul. Qual é o segredo de seu poder? Não pode ser seu cargo de juiz da transição. Isso é temporário. E certamente não por ser um funcionário público. Ela removeu a mão do punho da adaga Chris, ergueu seu cântaro para Keynes, que respondeu na mesma moeda. Somente Paul e o banqueiro, Su, que apelido idiota, Jessica pensou, continuavam de mãos vazias. A atenção do banqueiro ainda estava em Keynes. Paul fitava o próprio prato. Eu estava lidando com a situação da maneira correta, Paul pensou. Por que eles interferiram? Olhou disfarçadamente para os convidados homens mais próximos dele. Preparar-se para a violência? Por parte de quem? Certamente não daquele banqueiro. Halleck se mexeu e falou como se para ninguém em particular, lançando suas palavras acima da cabeça dos convidados diante dele. Em nossa sociedade, as pessoas não deveriam se ofender com tanta facilidade. Geralmente é um ato suicida. Ele olhou para a filha do fabricante de trajes estiladores ao lado dele. Não acha, senhorita? Ah, sim, acho sim, ela disse. É tanta violência. Fico enojada. E várias vezes a intenção não é ofender, mas as pessoas morrem do mesmo jeito. Não faz sentido. De fato, não faz, Halleck disse. Jessica viu a perfeição com que a moça representava e percebeu. Essa jovenzinha cabeça oca não é uma jovenzinha cabeça oca. Viu então o padrão da ameaça e entendeu que Halleck também a detectara. Tinham planejado fisgar Paul com o sexo. Jessica relaxou. Seu filho provavelmente tinha sido o primeiro a enxergar o plano. Seu treinamento não teria deixado passar aquela artimanha óbvia. Keynes falou ao banqueiro. Outro pedido de desculpas não seria apropriado? Com um sorriso amarelo, o banqueiro virou-se para Jessica e disse: Milady, receio ter exagerado no vinho. Vocês servem bebidas fortes à mesa e não estou acostumado. Jessica ouviu o veneno escondido no tom de voz dele e falou suavemente.
Quando estranhos se conhecem, é preciso fazer grandes concessões às diferenças de costumes e educação. Obrigado, milady, ele disse. A companheira de cabelos escuros do fabricante de trajes estiladores inclinou-se na direção de Jessica e disse: O Duque disse que estaríamos seguros aqui. Espero que isso não signifique mais combates. Ela foi instruída a dar esse rumo à conversa, Jessica pensou. É provável que não seja nada de importante, Jessica disse. Mas são tantos os pormenores que exigem a atenção especial do Duque neste momento. Enquanto perdurar a inimizade entre os Atreides e os Harkonnen, todo cuidado é pouco. O Duque jurou a Kenley. É claro que ele não deixará nenhum agente dos Harkonnen vivo em Arrakis. Ela olhou para o representante do banco da guilda. E as convenções naturalmente o respaldam. Ela voltou sua atenção para Kynes. Não é, Dr. Kynes? De fato, Kynes disse. O fabricante de trajes estiladores puxou delicadamente sua companheira para trás. Ela olhou para ele e disse: Creio que agora eu vá comer alguma coisa. Gostaria de experimentar aquela ave que serviram há pouco. Jessica fez sinal para um dos criados e se virou para o banqueiro. E o senhor falava há pouco de aves de seus hábitos. São tantas coisas interessantes sobre Arrakis. Diga-me, onde se encontra a especiaria? Os caçadores se aprofundam no deserto? Ah, não, milady, ele disse. Sabe-se muito pouco sobre as profundezas do deserto e quase nada sobre as regiões austrais. Contam que há um grande filão de especiaria nos confins do sul, Kynes disse. Mas desconfio que seja uma invenção fantasiosa, criada apenas para uma canção. Alguns caçadores de especiaria mais ousados às vezes penetram a orla do cinturão central, mas isso é extremamente perigoso. Os pontos de referência são incertos, as tempestades frequentes. As baixas aumentam dramaticamente quanto mais longe operamos das bases da muralha escudo. Pelo que descobrimos, não é lucrativo se aventurar muito ao sul. Quem sabe se tivéssemos um satélite meteorológico? Milt ergueu os olhos e falou de boca cheia. Dizem que os Fremen andam por lá e que eles vão a qualquer lugar e já encontraram esponjas e chupeiras nas latitudes meridionais. Esponjas e chupeiras? Jessica perguntou. Kynes falou rapidamente. Boatos absurdos, milady. São conhecidos em outros planetas, mas não em Arrakis. A esponja é um lugar onde a água infiltrada sobe até a superfície, ou perto o suficiente da superfície, e pode ser encontrada por quem cavar um buraco seguindo certos indícios. A chupeira é um tipo de esponja de que a pessoa retira a água por meio de um canudo, assim se diz. Suas palavras enganam, Jessica pensou. Por que ele está mentindo? Paul se perguntou. Que interessante, Jessica disse. E pensou, assim se diz. Que modo de falar curioso tem aqui? Ah, se soubessem o que isso revela sobre sua dependência de superstições. Ouvi dizer que vocês têm um ditado, Paul disse. Que o lustro vem das cidades e a sabedoria do deserto. Temos muitos ditados em Arrakis, Kynes disse. Antes que Jessica pudesse formular uma nova pergunta, um criado se inclinou para entregar-lhe um bilhete. Ela o abriu, viu a caligrafia e os sinais codificados do Duque, passou os olhos pela mensagem. Ficarão todos deliciados em saber, ela disse, que nosso Duque manda avisar para ficarmos tranquilos. A questão que nos privou da companhia dele já foi resolvida. O caleste perdido foi encontrado. Um agente dos Harkonnen na tripulação dominou os demais e levou a máquina para uma base de contrabandistas esperando vendê-la ali. Tanto o homem quanto a máquina foram entregues às nossas forças. Ela acenou com a cabeça para Tuck. O contrabandista devolveu o aceno. Jessica voltou a dobrar o bilhete e o enfiou em sua manga. Fico feliz que não tenha se tornado uma batalha franca, o banqueiro disse. As pessoas esperam que os Atreides tragam paz e prosperidade. Principalmente prosperidade, Bolt disse. Podemos passar a sobremesa agora? Jessica perguntou. Pedi a nosso chefe para preparar um doce caleidanino. Arroz pongui em calda dolça. Parece maravilhoso, disse o fabricante de trajes estiladores. Seria possível conseguir minha receita? Todas as receitas que desejar, Jessica disse, registrando o homem para passar as informações a Hawat mais tarde. O fabricante de trajes estiladores era um arrivistazinho medroso e poderia ser comprado. A conversa fiada recomeçou ao redor dela. Que tecido mais adorável!
Ele mandou fazer um engaste perfeito para a joia. Podemos tentar aumentar a produção no próximo bimestre. Jessica olhou para seu prato, pensando na parte cifrada da mensagem de Leiro. Os Harkonnen tentaram fazer passar um carregamento de armaleses. Nós os capturamos. Pode ser que tenham tido êxito com outros carregamentos. Sem dúvida, significa que eles não estão mais preocupados com os escudos. Tome as precauções necessárias. Jessica concentrou-se nas armaleses cheia de dúvidas. Os feixes incandescentes de luz destrutora eram capazes de atravessar qualquer substância conhecida, contanto que não tivessem a proteção de um escudo. O fato de que a realimentação de um escudo poderia fazer explodir tanto a armalez quanto o escudo não incomodava os Harkonnen. Por quê? Uma explosão escudo-armalez era uma variável perigosa. Podia ser mais poderosa que a de uma arma atômica. Podia matar apenas o artilheiro e seu alvo protegido por o escudo. As incógnitas a enchiam de apreensão. Paul disse: Nunca duvidei de que encontraríamos o Kalesh. Quando meu pai se dispõe a resolver um problema, ele o resolve. Eis aí um fato que os Harkonnen estão começando a descobrir. Ele está se gabando, Jessica pensou. Não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo como precaução contra armaleses tem o direito de se gabar.